Pessoal, a paz, estamos aqui com o nosso querido pastor e amigo Matheus Poderoso, lá de Portugal. Ele vai estar respondendo algumas perguntas sobre o nosso relacionamento com Jesus. Boa noite já, né? Sim. Aqui é um prazer estar com o Henrique e com toda a igreja aqui do Bridgewater. Tem sido 2 dias poderosos aqui, a Conferência Metanoia. Sim. Foi muito bom e poder somar e contribuir é sempre um prazer. É um prazer estar contigo aqui, Henrique. Prazer também estar contigo. Bom, a primeira pergunta que ele vai estar respondendo é: qual o nosso propósito da vida em Cristo? Henrique, eu entendo que o nosso propósito é viver literalmente para Deus. Além das 2 horas que a gente compartilha no culto, acho que a gente tem que ter a nossa vida de forma integral. Isso é na casa, é na escola, é na empresa, é na rua. Em todo lugar nós temos que ser essas pessoas. E o propósito que nós temos para Deus é de glorificar o nome dele. Então, o meu propósito de vida é glorificar o nome de Deus. Então, tem que glorificar o nome de Deus aonde quer que eu esteja fazendo ou contribuindo. A gente tem que ser esse exemplo e ter, como a gente disse ontem, essa cosmovisão de Jesus, poder enxergar da maneira dele, para a gente poder então retribuir da maneira que Jesus Cristo fez. Tem um texto lá em Provérbios 16 que diz que o Senhor fez todas as coisas para atender os seus próprios desígnios. Então a gente entende, tudo foi feito por ele. Aí tem um texto de Romanos que diz: porque dele, por ele, e para ele são todas as coisas. A gente entende, eu vivo para ele, por causa dele e por ele. Então se a gente resume a nossa vida, o nosso propósito é glorificar o nome do Senhor, para que em todas as coisas ele seja visto e glorificado através de nós. É mais ou menos isso aí. Então vai muito além das nossas 2 horas do culto. Muito além, muito além. Porque senão a gente passa para a religiosidade. A religião é aquele momento que te conduz em um período curto, mas a gente tem uma adoração como estilo de vida, né? Ela é mais que uma religião, mais que uma denominação, mais do que um tempo. É um estilo de vida. Como é que é o meu estilo de vida? É viver para Deus da maneira que Ele tem pra gente. Então é muito além disso. E até Jesus Cristo voltar, a gente tem que seguir nesse caminho. Amém, amém. Outra pergunta que eu tenho para você é: por que é importante a gente passar tempo com Deus? Por que é importante a gente passar tempo com Deus? Me vem à memória o texto muito conhecido de todo mundo que está assistindo a gente aqui, eu acredito, Mateus 6,6. Jesus vai dizer assim: quando você entrar no teu quarto para orar, você entra, fecha a porta e ora ao teu pai que está em secreto. E no secreto, o teu pai te ouvirá. Então tem coisa interessante. Jesus não vai dizer assim: se você for orar, você entra no quarto. Não, ele diz: quando você for. Então é uma ordem. Sim. Ele diz assim: não é se, é quando. Então a gente tem que orar. É uma ordem que Jesus está dando para a gente. Então esse é o primeiro ponto. Então, quando você for orar, porque a gente deve orar, entra no teu quarto. Quarto fala de quê? Quarto fala de intimidade. Quarto fala de relacionamento. Aí ele fala: então entra no teu quarto, num lugar de intimidade, num lugar reservado. Eu costumo dizer, quando chega uma visita na nossa casa, eles ficam onde? Na sala. Quando eles têm vontade de ir à casa de banho, você vai aqui. Às vezes você está fazendo uma comida, você leva ele para a cozinha. A gente nunca leva a visita para o nosso quarto, porque o quarto é um lugar de intimidade do casal. O que Deus está dizendo para a gente, o que Jesus está dizendo para a gente nesse texto é: me leva para o lugar da sua intimidade, onde ninguém pode entrar, me leva para lá. E a oração, ela é um lugar. E qual é o lugar? Baseado nesse texto, é o secreto. Isso é assim: quando você entrar no teu quarto, entra, fecha a tua porta e ora o seu pai que está no secreto. Então, o secreto é um lugar. O secreto é um lugar que Deus espera que a gente se encontre com ele. Onde Deus está? Deus está no secreto. Então, essa importância é da gente cumprir essa ordem de Jesus, porque só existe essa intimidade se a gente tem relacionamento. Imagina você é casado, né? Com a Kailane. Imagine se você está com a Kailane na igreja, estou servindo aqui com a Kailane. Você está com a Kailane na rua, você está com a Kailane nas festas de família. Mas quando você está na sua casa, só você e a Kailane, você não conversa com ela?
você não se relaciona com ela, você deixa ela de um lado. Sim, não tem sentido. Entendeu? Parece que o seu relacionamento é o quê? Um relacionamento mentiroso. Porque a verdadeira essência do relacionamento está no secreto. Existe uma frase que eu não me lembro o autor agora, que ele diz: o que nós fazemos no secreto é manifestado no público. Eu vejo que muita gente quer ter a manifestação de alguma coisa no público, seja no serviço, seja no ministrar a igreja, mas não esteve no secreto. Eu só posso estar diante do público se eu estive primeiro no secreto. Porque o secreto, ele valida aquilo que eu vou dizer. Como é que eu vou dizer algo que eu não ouvi? Você está entendendo? Então, o relacionamento, isso é importante porque eu tenho que estar no secreto, porque é esse lugar onde eu tenho acesso com Deus. E eu só consigo ter um acesso, um relacionamento com Deus de verdade, se eu encontro com Ele no secreto. E eu uso a dizer, se eu não vivo secreto, eu sou um mentiroso ou um religioso. E tento viver de aparência, mas é muito mais do que a gente faz na comunidade em si, mas aquilo que a gente se prepara antes para poder fazer. Muito forte isso. É muito interessante. O que eu faço para me tornar mais semelhante a Cristo? Aí a gente caminha nessa pergunta anterior. Como é que a gente faz para se tornar semelhante a alguém? É estando com alguém. Então, como é que eu conheço a Cristo? É estando com Cristo. É ouvindo o que Cristo diz. É estudando sobre a vida de Cristo. É a gente se relacionando. A gente só consegue ser parecido com Cristo, ser semelhante a Cristo, se a gente se relaciona com Cristo. Por exemplo, aqui na igreja, vocês têm um pastor de vocês. Tem alguns que se parecem mais com o pastor. O jeito de visão, o jeito de falar, o jeito de... Às vezes, até de pregação, as pessoas começando a pregar, Sim. Eles se inspiram muito no estilo do pastor. Né? O jeito que o pastor fala, o jeito que o pastor veste. Isso é uma coisa natural. E você nota que os mais parecidos são quais? Aqueles que estão próximos. Porque quem está próximo entende. Quem está próximo sabe o que o outro gosta de comer e o que o outro não gosta de comer. Quem está próximo sabe o que o outro gosta de vestir e o que ele não gosta. Então, para mim ser semelhante a Cristo, eu tenho que estar próximo dele. E para mim estar próximo dele, eu tenho que estar com pessoas que estão próximo dele. A gente tem que saber definir também o nosso relacionamento pessoal. Com quem que a gente se relaciona, com quem que a gente anda, com quem que a gente se movimenta, porque esse padrão, esse estilo de pessoas são aqueles que nos vão levar. Eu costumo dizer, ande com pessoas que vão te levar até Cristo. A gente tem um exemplo dos amigos que levaram o aleijado até Jesus, 4 amigos. E no texto interessante, que está no Novo Testamento, é que esses 4 homens não aparece o nome deles. O que aparece é um ato que eles estão fazendo. O que eles fazem? Eles pegam alguém que não pode andar e andam por ele. Eles pegam alguém que não pode subir um telhado e destelhar uma casa, mas sobe e destelham por eles. Porque quer ser semelhante a Cristo? Ande com pessoas que vão te levar até Cristo. E quando a gente chegar até Cristo, entender quem Ele é, a gente vai se tornando parecido. E também é interessante que isso é um processo gradual, não é de um dia para a noite. Quanto mais eu me relaciono, quanto mais eu me envolvo, mais eu sou parecido. Eu acho que o caminho para a gente ser semelhante a Jesus é se relacionar. A palavra é essa, relacionamento, para que as coisas possam mesmo acontecer. A base é o relacionamento. A base é o relacionamento. Bom, agora a nossa última pergunta. Por que a oração e a leitura bíblica são tão importantes? Isso é muito bom isso. Tem um pastor, um teólogo, escritor, e há muito tempo atrás ele se chama A.W. Tozer. Ele tem uma frase célebre, e essa frase tem alcançado gerações. Ele diz, um dia perguntaram para um pastor, o que é mais importante, orar ou ler a Bíblia? E Tozer respondeu, pergunta para o pássaro, qual é a asa que ele precisa mais para voar? Não tem como, ele precisa das duas. Então o pássaro só consegue voar se ele estiver batendo as duas asas. O avião, tira uma asa do avião, ele vai voar? Não. Porque ele precisa As duas. Então a nossa vida cristã, a gente precisa dos dois. Não tem como a gente querer dividir, a gente querer separar essas coisas, porque elas andam juntas. E na nossa vida cristã, a gente precisa. No devocional, nós temos que orar e ler a palavra. De uma forma bem simples, para as pessoas conseguirem entender a gente, o que a gente está tentando dizer, a palavra é Deus falando com você, Sim. E a oração é você falando com Deus.
Não que Deus não fale com a gente na hora da oração, mas como um caminho. Quando eu estou lendo a palavra, Deus está falando com a gente. Quando eu estou orando, eu tenho a oportunidade de falar com Deus. É por isso que o nosso culto ele tem esse sentido. A gente começa com oração, a gente começa falando com Deus. E logo em seguida tem um momento de adoração. Porque a gente só pode chegar a Deus em adoração. O louvor vem com a adoração, ele prepara aquele ambiente. E quando o louvor acaba, o nosso coração já está preparado para receber a palavra. Receber dele. Entendeu? Imagina o culto agora sem essas coisas. Parece que está faltando alguma coisa, porque a gente tem que andar com as duas coisas juntos. Entendendo que a gente pode atualizar muita coisa, mas essas duas essências não tem como a gente ficar, porque a gente volta lá na base, acho que é na espinha da nossa conversa, relacionamento. Para ser semelhante, para estar no secreto, a gente precisa de orar e a gente precisa de ouvir. Um relacionamento só onde um fala não é relacionamento. Isso parece que é uma ditadura, né? Sim. Só tem um... Não. Um relacionamento é Senhor, o que o Senhor tem para mim? E Ele nos orienta. Ou então as nossas lamúrias mesmo, a gente está passando por tempo de dificuldade, a gente tem ali um espaço para chegar e dizer, Senhor, eu estou aqui, eu não consigo. E aquela oração vai acalentar e acalmar o nosso coração. Então a vida cristã, ela precisa ter oração e palavra, dentre outras coisas. Mas se no meu dia a dia eu não consigo orar, eu não consigo ler a Bíblia, eu vou me distanciando. O texto vai dizer, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, eu não tenho fé, o que é que eu preciso? Você precisa ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai nos trazer fé. Então, eu começo a ler a palavra de Deus, ou ser alimentado por ela, a fé vai sendo gerada no meu coração. Quando a fé ela é gerada no meu coração, eu começo a entender o que Deus tem para mim, eu vou então para a oração. E na oração eu vou entrar no secreto. E eu entrando no secreto, eu me torno mais semelhante com Jesus. E a gente vai juntando essas perguntas, esse caminho, entendendo para os jovens que estão nos ouvindo que a base de todo relacionamento é esse envolvimento. A gente tem que se envolver. Quando a gente acorda, eu vejo muitas pessoas, a primeira coisa que faz é pegar o telefone para ver se tem alguma mensagem. O ideal seria, quando você acordar, a primeira coisa que você faz é falar com Deus. Tirar um tempo de devocional. Não precisa ser de 1 hora. Isso é tudo gradual. Se você consegue tirar 5 minutos para você acordar, abrir a Bíblia, abrir a sua Bíblia, ler um texto, você tirar o seu tempo de oração, isso vai edificar. Um conselho que eu dou, que um amigo faz, eu achei muito interessante, que todo dia ele lê um provérbio. Em provérbio tem 31 capítulos. E o mês costuma ter 30 a 31 dias. 31. Então ele está no dia 1, ele lê o provérbio 1. Está no dia 2, ele lê o provérbio 2. Ele vai adquirindo sabedoria. Dentre outros textos que ele pratica, ele sempre pratica. É uma dica para quem quer começar a orar. Existe uma Bíblia também, que é uma Bíblia de leitura de leitura anual. Ela separa todos os dias, no seu devocional você vai ler aquele texto. E no final de um ano você já leu a Bíblia toda. E isso é muito interessante, porque um cristão, que se diz cristão, que não tem relacionamento com a palavra de Deus, se eu sou cristão há 30 anos, eu não consegui ler o que Deus tem para mim, quer dizer que isso está faltando alguma coisa. Então a oração, ela caminha junto com a oração, ela caminha junto com a palavra. E a palavra caminha junto com a oração. Não tem como separar as duas coisas. Então, pastor, muito obrigado por De nada. nos ajudando. Amém. Ajudando a edificar a nossa fé em Cristo. Amém. Que seja o início de um projeto muito grande. Que Deus pode te abençoando. Muito obrigado. E toda a igreja aqui linda. Obrigado. Muito obrigado por cada um de vocês que assistiu até aqui. Um abraço, até o próximo podcast.